Bom dia a todos. Vamos começar o primeiro culto de 2024 com uma oração. Amém? Senhor, nós te entregamos, Senhor, este dia e este ano nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nossas vidas, nossas famílias, ó Pai, diante de ti. Nos prostramos diante do teu altar, Pai, porque nós dependemos de ti, Senhor. Nós dependemos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Dependemos, Senhor querido, do teu amor e da tua presença em nossas vidas. Eu peço, Senhor, humildemente que o Senhor possa nos guiar, nos santificar, nos purificar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos transformar dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos naquele dia a ser perfeito como o Senhor Jesus Cristo, Pai. E assim te agradar, assim, ó Pai, o Senhor realmente se regozijar em nós, ó Pai. Peço, Pai querido, que o Senhor possa ter, Pai, misericórdia sobre nós, ó Pai, sobre o teu povo, cada um que está reunido, ó Pai, em teu nome, em algum lugar deste mundo, neste momento, que o Senhor possa abençoar, derramar ali a tua paz, derramar, Senhor, em cada local, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a tua salvação. Supre, Senhor, as necessidades do teu povo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Acende o fogo em mim. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar. Não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar. Não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar. Não me envergonharei, acende o fogo em mim.
Amém. Próxima música, Mais Que Uma Voz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Fica
Deus de promessas. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bom dia, graça e paz.
e que esse ano, as coisas que o Senhor tem preparado para nós são coisas insondáveis, são coisas que a gente nem imagina. E são essas coisas que nós devemos buscar no Senhor. Não as mesmas coisas que viemos buscando até agora. Não as mesmas... tudo aquilo que nós podemos racionalizar, pensar a respeito e saber como são, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde nós estivermos. Que nós comecemos esse ano com uma oração que ultrapasse os nossos limites. E que não seja mais aquela oração que a gente sempre veio fazendo. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tá? Mas uma oração que possa trazer para nós. Deus tem coisas insondáveis. Vocês não imaginam o que Deus tem preparado para nós. E essas coisas que nós falamos em Jeremias 33:3. Desculpa, porque saiu lá Jeremias 33:33, né? Então, o pessoal ficou procurando, quem viu a Bíblia, né, está procurando o versículo 33 e até agora não achou o versículo 33 em Jeremias 33, ok? Então, acontece isso, mas são pegadinhas, né? Algumas pessoas observam, né? Outras pessoas falam, pastor, né? Então, eu queria trazer para vocês, começar este ano, né, dando realmente o prosseguimento do nosso estudo no Evangelho de Lucas, que foi a nossa proposta. Temos entrado em Atos dos Apóstolos, nós temos falado algumas coisas em Atos dos Apóstolos, e tudo que Jesus continua fazendo e ensinando, tá? Então ele vem contando sobre isso, mas agora nós queremos saber, nós queremos ter a certeza do que Jesus ensinou, do que Jesus fez e ensinou. Por isso que eu voltei ao início, ao livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, porque Lucas e Atos dos Apóstolos, como nós dissemos, é um livro só. Tá? E antes, quando a igreja recebia, era um livro só. E nós fizemos essa divisão, tá? E fizemos a divisão de Lucas e Atos, como se fossem livros diferentes, mas é um livro só. Tá? Então nós queremos continuar com vocês o estudo no Evangelho de Lucas, e agora nós estamos no capítulo 3, nos versículos 1 a 20, nós estamos então, eu gostaria de fazer a leitura com vocês, no capítulo 3, versículos 1 a 20, e nós podemos, eu vou fazer a leitura na versão transformadora. Tá? Então, eu queria que vocês acompanhassem essa leitura. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites. E Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para Ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo
que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Versículo 9. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E as multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, dê uma a quem não tem. Se tiverem comida, divida com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve. Estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. E essas maldades Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Ok? Nessa narração, nós temos que, até aqui, nós vimos o Evangelho de Lucas. Ele foi escrito com o propósito de apresentar um relato fiel, um relato mais preciso e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e da sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Nós precisamos resgatar essa pregação sobre arrependimento, sobre perdão dos pecados. Nós esquecemos isso. Nós deixamos de lado todo esse tipo de apresentação na igreja, ou todo esse tipo de confissão, de arrependimento dos pecados, e nós temos deixado isso muito aquém, como se você pudesse ser um membro da igreja simplesmente porque você não tem, você não precisa realmente desse tipo de confissão antiga. Você não precisa se arrepender. E muitas vezes nós vemos essa comoção, esse entusiasmo em acampamentos, em muitas outras pregações, mas que na verdade não existe realmente uma confissão de pecados. Nós esquecemos isso, deixamos de lado isso, tá? E isso é fundamental. Então aqui nós vemos que João Batista, a vida dele, ele vai ser de uma forma mais precisa aqui, tá? Os detalhes mais precisos se encontram aqui no Evangelho de Lucas, ok? No Evangelho de Lucas não encontramos João Batista, encontramos somente João, tá? Então, nós vamos ver alguma coisa muito interessante aqui com relação a esse trecho que nós temos lido, ok? O texto áureo está aqui, tá? Então, preparando o caminho do nosso coração, tá? Esse é o tema da nossa mensagem,
Tá? Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Tá? É isso que acontece. Quando nós chegamos diante do Senhor, quando nós chegamos diante de Jesus, os nossos caminhos, a nossa vida é nivelada. A nossa vida é aplanada. Tá? Então, muitas vezes nós entendemos que a nossa vida é simplesmente nós participarmos da igreja, sermos fiéis nos cultos, sermos fiéis nas orações e nos nossos dízimos, né? Que a nossa vida está aplanada. Não está. É isso que nós precisamos retomar. É isso que o Evangelho de Lucas faz para nós, essa narração. Tá? Então, nós vemos que a missão de João Batista era uma coisa tão importante que foi citada nos 4 evangelhos. Okay? Pois ele era o cumprimento da profecia de Isaías. Novamente Isaías, que nós estudamos aqui, estudamos no Natal, falamos de Isaías, da profecia. E aqui também nós temos novamente a profecia de Isaías falando de João, que viria preparar o caminho do Senhor. Tá? Então João afirmava que antes do Messias vir, surgiria um profeta que prepararia o caminho do Senhor. E nós vemos assim, após 400 anos de silêncio, de Malaquias a Mateus, de Malaquias a entrar no Novo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio. Não houve voz profética em 400 anos. Não houve voz profética. Então a voz profética que aparece aqui, tá? Ele aparece de novo aqui, com João. É João que traz a voz profética da vinda do Messias. Mas ficou 400 anos em silêncio, porque não houve nenhuma voz profética nesses 400 anos de silêncio. Tá? Então, por isso que fala que tem um abismo, né? De Malaquias até a entrada do Novo Testamento, dos acontecimentos do Novo Testamento, existem 400 anos de silêncio. E quem quebra esse silêncio é João. Tá? Então, olha só, João era uma figura que a gente fica pensando, né? Como é que ele era? Tipo assim, sacerdote, um cara que entrava na igreja, todo mundo olhava para ele e falou: "Oi, você tem cara de pastor, você tem cara de profeta." Tá? E como é que João vinha? João vivia no deserto. Deserto significa longe da cidade, onde não há habitação. Tomem cuidado com isso na Bíblia. Deserto é o lugar onde não há habitação, longe da cidade. Não quer dizer areia, lugar de areia. Tá? Então, corrigindo, então João vivia nesses lugares. Então, comia gafanhotos torrados e moídos, que são amargos por natureza, por isso ele misturava o mel. Já comeu gafanhoto? Não, eu comi sábado, um gafanhoto eu nunca comi. Tá? A Bela está ali, ó. É uma delícia. Tá? Se vestia com roupas feitas com peles de camelos. Tá? Mateus 3:4. E quem diria que vindo uma pessoa assim no meio de nós, ele aparece no meio de nós, falando de uma profecia que da vinda do Messias. Pensou uma figura dessas vindo, o que vocês achariam? Como é que você se sentiria se viesse uma pessoa desse tipo? Tá? Mas é interessante que a pregação de João, ele era tão claro, ela é tão decisivo, ela é tão convincente, e ao mesmo tempo confrontava com a religião daquela época. Então é interessante que a palavra, a pregação que nós temos tem que confrontar com a religião, tem que confrontar a vida na política, tem que confrontar as situações que nós vivemos no trabalho, tem que confrontar essas coisas. Essa é a nossa pregação, mas a pregação nossa não confronta nada.
Não tem um confronto isso. Não existe um confronto. Mas João era claro, era decisivo. A sua pregação era muito convincente. Interessante isso, tá? Então, veio, qual o momento histórico que aconteceu essas coisas aqui, né? Então vamos ver um pouco do momento histórico. Roma dominava a região, tá? Roma dominava a região. Então, vamos ver assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, tá? Então Césares. Então houve os Césares, nós vemos aqui, esse era o ano que aconteceu, as coisas aqui, era de Tibério César. Tibério César sucedeu Augusto César, tá? E Augusto César de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Isso nós podemos constatar na história dos Césares, dá para constatar isso, tá, ok? E reinou como imperador de Roma, então Tibério César, ele reinou como imperador de Roma de 14 a 37 depois de Cristo. Então foi justamente essa época, e a época de Jesus também. Ok? Então, o reinado de Tibério, ele foi determinado havia uma paranoia do exército romano e dos líderes políticos pela intolerância religiosa, pela intolerância com os cultos estrangeiros, incluindo os judeus, que foram expulsos de Roma no ano 19. Foi isso que fez Tibério César. Então nós vemos a constatação daquilo que está acontecendo no meio. Nós olhamos hoje e falamos assim, poxa, aquela época deve ser bem melhor que a nossa. Não. As coisas que aconteciam ali em Roma, aquilo que acontecia na Judéia, eram realmente aquilo que o imperador e as pessoas faziam, tá? Que deixavam as pessoas sem rumo, sem direção. Não havia quem corrigisse, não havia quem pregasse uma palavra forte dessa. E vem João Batista pregando uma palavra assim. Se nós, a igreja, fôssemos essa palavra, a voz profética, nos tempos de hoje, como seriam as pessoas? Como seria que realmente nós pudéssemos viver dentro do nosso contexto, dentro da nossa cidade, dentro da política, dentro de tudo isso que está acontecendo? Se existisse uma voz profética dos filhos de Deus. Então, Lucas, além de Tibério César, menciona um governador romano e 3 tetrarcas, tá? Então, Pôncio Pilatos foi governador ou prefeito da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. Após a morte de Herodes o Grande, do nascimento de Jesus, Herodes o Grande, tá? Cuidado para não confundir, ok? A datação da morte de Herodes o Grande foi em 4 a.C. Então a nossa datação romana, que veio a datação, nós estamos defasados de 4 anos. Nós estamos defasados de 4 anos. Na verdade, Cristo nasceu 4 a.C. Que a datação, que a nosso calendário, não bate com a datação da época original. Só para vocês saberem, curiosidades, tá? Então, isso nós vamos aprendendo, estudando a Bíblia, estudando a história. Isso é importante para nós também, tá? Para ver que nós vemos então que Herodes o Grande, ele não encontrando nenhum sucessor entre os filhos de Herodes, capaz de governar sozinho, tá? Ele subdividiu a Palestina em 3 tetrarquias, designando uma para cada um dos seus filhos. Arquelau, tá? Nós vemos Herodes Antipas e Filipe. São esses filhos, Arquelau, Herodes Antipas, Arquelau, Antipas e Filipe.
Esses são os 3 filhos de Herodes, o grande. Ok? Herodes foi o tetrarca da Galileia, tá? Tem um papel, Herodes quem? Herodes Antipas. Esse que nós vamos então, que estava ali reinando, tá? É Herodes Antipas, ok? Ele então é o tetrarca da Galileia. Tem um papel relevante no 3º evangelho aqui, quando nós estamos estudando. Antipas, também conhecido como Herodes Antipas, para diferenciá-lo de seu pai, governou a Galileia e a Pérea, desde a morte do seu pai em 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Antipas, sob quem João foi decapitado, tá? No capítulo 9, versículo 9, era filho de Maltasse, provavelmente a 4ª das 10 esposas de Herodes o Grande. Tá? Então nós temos aqui algumas coisas, né, só para a gente influenciar qual é o contexto político, qual é o contexto que nós estamos envolvidos, que eles estavam envolvidos ali. Ok? E o que acontecia então? E uma outra coisa que também acontecia é que os governantes colocados pelos romanos eram gentios e corruptos. Tá? A liderança religiosa, então nós vemos que a liderança religiosa havia se vendido aos governantes, olha só. Tanto que naquilo que estava acontecendo, havia 2 sumos sacerdotes dentro da religião. Um chamava-se Anás, que tinha o direito por lei de ser o sumo sacerdote. Mas ele passou, e Caifás, que tinha sido imposto pelos governadores, pois era uma pessoa que se vendia a eles, que servia aos romanos. Esse é Caifás. Mas quem por prática e direito tinha o direito de ser o sumo sacerdote era Anás e não Caifás. Mas esses personagens vão aparecer, tá? Então, também só falando rapidinho, 2 grandes seitas do judaísmo imperavam e não tinha capacidade de alimentar a alma do povo. 2 grandes seitas aqui, os fariseus, os separados, tá? Então, a religiosidade, a religião daquela época não tinha capacidade de alimentar a alma do povo. Será que a igreja está alimentando a alma do povo hoje? Será que alimenta realmente a alma do povo? Então, os fariseus eram os separados, eram os piedosos praticantes do judaísmo. O seu surgimento deu-se na época do retorno do cativeiro babilônico e da restauração do culto israelita. Lembra que eu tinha falado que o rei Zedequias foi levado para a Babilônia, para o cativeiro da Babilônia. Então, uma época em que essas coisas acontecem, esse cativeiro, no retorno do cativeiro babilônico e da restauração do culto israelita, surgiram os fariseus. Surgiram os fariseus para restaurar a doutrina, para trazer de volta a obediência aos princípios que eles achavam que tinham que ser obedecidos. No começo foi assim, mas depois começou a decair. Tá? Então, olha só o que acontece, né? Depois eles, sabe como a reforma protestante também, era voltar à palavra de Deus novamente, resgatar a palavra de Deus. E nós temos aqui que os fariseus, de alguma forma, eles tentaram fazer isso, tentaram colocar a doutrina, mas aí pecaram, aí eles decaíram. O seu empenho visava regulamentar e ordenar todas as situações da vida por meio de leis. Só que no tempo de Jesus, eles pegaram as leis e eles fizeram submandamentos. Eles fizeram submandamentos
E eles colocaram, por exemplo, 248 mandamentos, mais 365 proibições. Não ande mais do que 1 quilômetro num dia de sábado. Se você tiver que cozinhar para vir no sábado, o dia do Shabá, o dia do descanso, para vir, se tiver que cozinhar, cozinha na sexta, até às 18 horas, mas no sábado vocês não devem cozinhar. Então eles colocaram essas proibições, porque a lei, a doutrina, né? Então não dava essas regulamentações, mas eles queriam que essas regulamentações fossem obedecidas na ordem formal, colocando mandamentos e submandamentos. Foi isso que os fariseus fizeram. Tá? Eles prezavam pela doutrina, pela lei, ok? Mas o que aconteceu com essas pessoas é uma coisa que nós temos que considerar o que nós estamos fazendo também. A igreja, não estou dizendo que ela é farisaica, mas muitas vezes nós seguimos as regras. Não pode tocar isso, não pode fazer isso. Nós orientamos a igreja, nós orientamos nossos filhos, tá? Mas o que é realmente? O que Deus realmente está querendo ensinar uma vida dentro da igreja? Na vida do seu povo. Não toque nisso, não toque naquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Tá? Nós temos isso, mas será que é Deus mesmo que está falando isso ao nosso coração? Será que é Deus mesmo que está dirigindo? Então vem João Batista e começa a trazer uma pregação totalmente decisiva e clara para aquele povo. Tanto que quando ele vai encontrar essas pessoas, encontrar essa multidão, ele fala: raça de víboras. Quem diz que você vai escapar do julgamento de Deus? É outra coisa que nós vamos tomar aqui. Por exemplo, os saduceus, outros, esses dois, os saduceus, os fariseus separados e os saduceus, os justos, ok? Então, eles eram, ao contrário de todos os israelitas, eram livres pensadores, incrédulos. Negavam a doutrina da existência dos anjos, a imortalidade, a ressurreição e o juízo, bem como qualquer influência de que Deus estaria agindo na vida das pessoas. Eles não acreditavam nisso, os saduceus. Olha só, eram os liberais e a nova aristocracia, a classe nobre do país. Em geral, os saduceus eram homens voltados ao prazer. E o conteúdo da sua confissão, da sua palavra era o seguinte: comamos e bebamos, pois amanhã estaremos mortos. Saduceus. Em relação aos fariseus, eles eram inimigos. Apoiavam o que eles negavam e negavam o que eles afirmavam. Apenas num ponto os dois partidos eram unânimes, a saber, o ódio pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia uma expectativa de que o Messias logo chegaria e os livraria da opressão social e política que viviam. Pode imaginar o impacto dessa figura de João Batista? Por isso as multidões iam aos locais retirados da Judeia para ouvi-lo. Nosso objetivo é compreender a maneira que a mensagem de João pregava, trazia as pessoas para o coração de Jesus. O caminho, trazia para eles o caminho para o coração de Jesus. Os conteúdos da sua pregação vão nos dar essas respostas que nós precisamos.
Primeiro, nós falamos do batismo de arrependimento. No batismo de arrependimento, nós temos algumas coisas, né, que João pregava o batismo de arrependimento. Então, lá, Abraão, ele falou assim no versículo 3, ele percorreu toda a Judéia, a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Abra em Mateus 3, versículos 2 e 6. Mateus 3, que não está aqui no texto, ele não vai aparecer. Mateus dá uma descrição de como é que era essa pregação. Mateus 3, 2, e ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E em Mateus 3, no versículo 6, confessando os seus pecados, eram batizados por eles no Rio Jordão. E a mensagem de João afirmava que o reino dos céus, ou seja, o governo de Deus estava chegando. Então, quando Jesus ele começou a anunciar, começa o seu ministério, ele começa dizendo assim, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E aqui, João diz que o reino de Deus está chegando. Ele é um anúncio. Ele dentro do, assim, se for num palácio, vem anunciando a entrada das pessoas que são importantes, né? Então, João é aquele que anuncia as pessoas importantes que estão chegando. E ele é aquele que anuncia Jesus. O reino de Deus está chegando através de Jesus Cristo. Ele é essa pessoa que anuncia a chegada do Messias, tá? Então essa mensagem tinha a ver com o dia do Senhor, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Novamente as profecias do Antigo Testamento se cumprem aqui, tá? Com o reino de Deus viria o julgamento dele também, quando ele separaria os que são deles e os que não são. Por isso ele afirmava, tá? No versículos 9 e 17, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 17, ele traz a paz em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Interessante. Ele traz palavra de salvação, ele traz palavra, mas traz palavra de julgamento. A mesma coisa lá em Isaías, no Natal que nós falamos, julgamento. Jeremias 33:3, julgamento. Eu queria atentar um pouco para essa situação, porque nós não estamos atinando para que, como Deus vai estar. Nós achamos que não vamos passar por um julgamento. Nós achamos que nós estamos numa boa. E olha o que Deus fala aqui. Então, nós temos que o perdão do Senhor poderia ser derramado desde que um novo tipo de compromisso com o Senhor existisse no coração das pessoas. Desde que. Esse compromisso exigia alguns passos de fé. E esses são fundamentais, e esses não mudaram. Não mudaram. A igreja pode ter mudado isso, mas elas não mudaram os passos da nossa fé. Como é que ela conversa? Primeiro com arrependimento. Com arrependimento. Ok? Conversão. Nós temos a conversão, depois dar meia volta. Você andava de um lado antes de se conhecer a Jesus, antes de entregar sua vida a Jesus. Agora não, você mudou o seu rumo, tá? A sua mente muda, a sua maneira de pensar muda, não é mais o mesmo. Se você diz que você conheceu a Jesus e você continua com a mesma maneira de pensar, ainda não se converteu. A sua mente muda, a sua maneira de pensar muda. E uma mudança de pensamento e atitude
Não só mudar o pensamento, não só mudar a mente, mas a sua atitude agora vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. E aí que vem as coisas que nós temos. Agora, nós nos calamos, ficamos fechados no nosso conceito de ser membro da igreja, pertencer a uma igreja, ser batizado por uma igreja, mas a sua mente mudou? A prática do dia a dia mudou ou continua a mesma coisa? Por quê? Porque o arrependimento, tá, é uma decisão que muda você completamente. Tá? Se você se diz que se converteu, mas as suas ações não mudaram, os seus pensamentos não mudaram, você anda na mesma direção, você faz as mesmas coisas, ainda não se arrependeu. Ainda não se arrependeu. A condição moral, espiritual, social de todo o povo tinha sua origem na condição de cada uma das pessoas. A mudança precisa começar no coração de cada um. Precisa começar no coração de cada um. A mensagem de João era uma mensagem de avivamento. Novamente eu trago essa palavra aqui, avivamento. Tá? Nós sempre olhamos para essa palavra como uma palavra que vai nos transformar, vai nos renovar, tá? Vai trazer novos tempos. E a sua igreja, né? Então, não adiantava ser religioso, era preciso permitir que o governo de Deus tomasse conta de todas as áreas da sua vida. Quando Jesus entra na sua vida, Ele não só muda, não só você, quando você está na igreja, não. Quando você está participando da vida, das atividades da igreja. Mas muda você em relação à vida, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação a tudo que você vive lá fora, tá? A pessoa de Jesus é o que dá, faz essa mudança no seu viver. Tá? E nós temos outro, arrependimento e a confissão pública de pecados, confissão pública. Tá? Então, no versículo 6, que nós lemos em Mateus capítulo 3, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Por isso que os que se convertiam confessavam os seus pecados. Quando pela primeira vez o pastor falou, você precisa ser batizado, Jorge, você precisa ser batizado, você precisa confessar os seus pecados para ser batizados. Aí eu fiquei pensando, falei assim, que pecado eu cometi tão grave assim que eu preciso confessar os meus pecados. Eu não lembro, eu não tinha essa consciência do que era o pecado. E eu não me batizei. Eu não me batizei. Porque eu falei, confessar que pecado? Qual pecado confessar? Eu não sabia. O que tinha que confessar, quais os pecados que eram. Aí, por isso que fala assim, que quando uma pessoa vem do mundo, vem do mundão, vem das drogas, isso eu percebi claramente com os meninos de rua, com qual eu trabalhava lá em São Paulo. Esses meninos de rua, quando se convertiam, nossa, era uma alegria. Eles choravam, eles confessavam seus pecados. E aquilo dá uma reviravolta na vida deles. Não que eles ficavam certinhos, não. Mas havia uma luta muito grande dentro deles. Encontrei, um deles esteve aqui no culto de Natal. E ele estava numa boate. Ele saiu, foi numa boate, levou a sua namorada. Eles estavam lá.
E ele chegou e falou assim: eu já não sou mais o mesmo. O Espírito Santo me incomoda. Eu não consigo mais ficar no lugar desse. Quando é que isso acontece realmente? Quando é que isso acontece na nossa vida mesmo? Mas porque nós temos que tomar cuidado, porque somos pessoas que vieram de gerações dos nossos avós, dos nossos pais, que eram crentes. Então, eles nos colocaram numa vida que nós seguíssemos realmente os passos de fé deles, vir na igreja, aprender a vir na igreja. Então, muitas vezes, como eu cresci assim também, desde pequeno, desde os 6 anos de idade, eu não conseguia entender o que era o pecado. Pô, eu vou na igreja, tenho meus amigos cristãos, não tenho meus amigos no mundo. Por que eu tenho que confessar os meus pecados? Olha só o que acontece com a gente com isso interessante. Mas todos, confissão pública. Então, se colocavam diante do Senhor como pecadores, buscando perdão e salvação. Pecadores. E um dia, com 15 anos, não quis me batizar. Eu falei, não sei o que é o pecado, não sei o que confessar. Através dos meus amigos da escola técnica, nós fomos à praia. Eu fui para a praia. E lá, o meu amigo era muito, do mundão, vamos dizer assim. E a primeira coisa que ele falou assim, no final da tarde, falou assim, vamos ajudar meu pai lá perto da praia. Ele tem um barzinho lá, vamos ajudar ele lá e depois a gente vai sair à noite, ok? E eu estava lá. De repente, a vermelhinha, a caipirinha, ali no bar, tá? Bebida alcoólica. Jorge, assim que faz a vermelhinha. E misturando, eu servindo as pessoas. Naquele momento bateu uma coisa dentro de mim, falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas esse não foi um enredo final. Naquela noite, aí meu amigo, depois do jantar, nós comemos, jantar, fomos sair. E adivinha onde que ele me levou? Ele me levou a uma boate de striptease. E eu vi aquelas cenas, eu vi aquelas coisas e eu fiquei meio traumatizado ali. Falei, sim, o que eu estou fazendo aqui? Mas aquele desejo carnal que existia dentro de mim. E aquela noite eu não dormi. No dia seguinte eu voltei para casa. Eu não dormi aquela noite. Aquilo me incomodava tanto, que na próxima vez que o pastor falou que eu precisava me arrepender dos meus pecados, eu falei assim, eu me arrependo. Eu sou pecador. Eu sou pecador. 17 anos, depois de 2 anos que o pastor falou para mim, deu 17 anos, eu me converti, confessei os meus pecados, chorei. E foi assim que veio a minha vida, começou a ter um sentido, tá? A partir desse momento da confissão dos meus pecados. O Senhor tem um meio de fazer isso com cada um de nós. Tá? Esse foi a maneira como Deus trabalhou comigo. Mas então nos colocavam diante do Senhor como pecadores, buscando perdão e salvação. Nos grandes avivamentos da história,
A confissão de pecados como manifestação de poder de Deus no meio do povo era a marca distinta. Sem confissão de pecados, sem arrependimento, não há avivamento. Não existe avivamento sem confissão de pecados. Quando há avivamentos, há uma contrição muito grande. As pessoas chegam, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O grande problema é que nós nos acostumamos aos nossos pecados e não nos choramos mais diante de Deus. Estamos acostumados, gente. Esquecemos que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Mas quando o reino de Deus chega ao nosso coração, nós confessamos e choramos os nossos pecados. O perdão vem quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. E o batismo? Aí vem o batismo. Os judeus praticavam vários banhos cerimoniais, interessante. Mas o que João pediu era uma coisa muito complicada para o judeu. O judeu não fazia esse tipo de banho. Esse batismo para o judeu era inaceitável. Por quê? Porque era exigido dos pagãos que se convertiam ao judaísmo. Aí sim. Era a condição para que um pagão entrasse para o judaísmo, fosse aceito no judaísmo, era esse banho cerimonial. Mas um judeu jamais se submeteria a esse tipo de banho. Jamais. Esse batismo significava um afastamento radical de todo o passado pagão, idólatra, e a decidida condenação do mesmo, de todas as ações que nós viemos praticando, idolatria, tudo. Era um repúdio radical mesmo, tá? E decidido não a sua vida anterior e as tradições e os costumes religiosos. Por isso que tem pessoas que vêm de tradições, outras tradições religiosas, vêm de outras seitas, mas quando conhecem o Senhor Jesus, eles dizem não radical. Então não dá para você ser um cristão e dizer que você continua sendo espírita. Não dá. Não houve transformação da vida. Ele é um cristão, porque ele vai na igreja, mas ele vai também no espiritismo. Ele vai na Umbanda, no Candomblé, mas ele vai na igreja, então ele é um cristão. Não é. Não houve transformação. Não houve conversão. Um compromisso radical com o governo de Deus nas nossas vidas. Era o entendimento de que o compromisso com o Rei Jesus é o que faz a diferença em nossas vidas. O reinado de Deus. Ao pedir que este novo batismo, João queria que eles entendessem que era o tempo de começar uma nova vida debaixo do governo absoluto de Deus. O reino de Deus chegou ao meu coração. O reino de Deus chegou ao meu coração. Interessante, quando nos convertemos, quando nos arrependemos, o reino de Deus chega ao nosso coração. Nada menos do que isso, o reino de Deus. E todas as suas implicações. Os frutos da nova vida. Olha só, isso é interessante. Frutos da nova vida. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Versículos 8 a 14. E não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos, Abraão. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo.
Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram: mestre, o que faremos? O que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhes perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Arrependimento, confissão de pecados, batismo precisavam ser evidenciados na vida do dia a dia, nas profissões daqueles que exerciam essa fé. A vida no reino dá frutos. A vida no reino de Deus dá frutos. Guardem bem isso. A vida no reino de Deus dá frutos. Por isso João aplica a mudanças, coisas práticas da vida. Por isso que é uma mudança realmente, é uma mudança radical na nossa vida. E ela produz frutos. Olha só. Aprenda a repartir roupa e comida. Tudo que Deus lhe deu e que você pode repartir com o irmão que tem necessidade, ou com as pessoas que têm necessidade, repartam. Seja roupa, seja dinheiro, repartam. Não sejam gananciosos, guardando para vocês. Versículo 11. Ser honesto nos valores cobrados, versículo 13, aos publicanos. Sabe por quê? Porque o publicano, como Zaqueu era o maioral dos publicanos, hein? Zaqueu. Eles cobravam os impostos. E o governo romano, ele queria uma taxa dos impostos. Eles estipulavam uma taxa, você vai trazer, tá? Dessa cidade você vai trazer tal, a taxa de impostos. Mas o que passar disso, o governo romano não tinha. E então os cobradores de impostos colocavam seus lucros e faziam essa cobrança e se tornavam ricos, Eles pagavam os impostos aos romanos, mas a propina, aquelas coisas que eles faziam com essa cobrança, então sobre o povo, sobre as pessoas, realmente ficava uma coisa muito pesada. Eram taxas pesadas demais. Por isso que fala para Zaqueu: olha, Zaqueu, o que eu devo fazer? Devolva o que você cobrou a mais. Devolva o que você cobrou a mais. Dá aos pobres. Distribua. Não usar o poder que tem para o seu benefício próprio, para os soldados romanos. E eles vieram a João: e a gente, como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Não usem o poder que tem para o seu benefício próprio. Não acusem ninguém falsamente. Seja feliz com o que Deus lhe tem dado. Não sejam gananciosos. Se contentem com aquilo que vocês têm. Tá? Então nós vemos isso. Nada, é só naquela época, né? Nos dias de hoje não acontece essas coisas, né? Não acontece nada disso. Interessante, gente. Por isso que eram tempos de corrupção. Tanto na política, tanto na sociedade, como na religião. É diferente nos tempos de hoje. Diz que comparou aquela época aos nossos tempos e falou que aquela época, aqueles tempos eram piores do que hoje. Daquilo que eles viviam, daquilo que aquele povo vivia.
Agora eu quero trazer mais um. Dar frutos. Trigo ou palha? Trigo ou palha? João deixou muito claro que estava batizando com água somente, mas o Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos deixar bem claro essa narração. Por quê? Essa narração é uma narração de julgamento, gente. Tem que tomar cuidado com isso. O Espírito Santo representa a bênção de Deus. Assim como o fogo representa o julgamento. A pá também implicava julgamento, pois era usado para jogar os grãos no ar após terem sido pisoteados pelo boi, com o objetivo de separar a palha. A palha era queimada e os grãos, então eles pisoteavam, a palha levantava, então os grãos ficavam, aí a palha subia. A palha era recolhido e era queimado, e os grãos guardados no celeiro. É julgamento. O fogo é julgamento. O versículo 17 deixa claro que não dá para brincar com aqueles que nos visitou e nos deixou o arrependimento de João e o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo. É dele as ações com a pá, que servirá para limpar a sua eira, ali onde faz essa debulha do trigo, tá? E separar o trigo da palha. O trigo ele vai recolher no celeiro, mas a palha queimará em fogo inextinguível. Tanto em Jeremias, como em Isaías, como aqui também, está falando de julgamento, gente. Atentem, se nós não estivermos dando frutos, se a nossa vida for somente palha, se não der frutos, ela vai ser queimada, ela vai se perder. Você é trigo ou você é palha? Quem entra no reino de Deus, os frutos, quem permanece na videira, dá frutos. É natural que dê frutos. E Deus espera que dê frutos. Para aprender, quem tem estado no trono do seu coração, olhe para a sua agenda. Olhe para as suas finanças. Olhe para o seu exemplo. Olhe para o impacto da sua vida na vida das outras pessoas. Olhe para Jesus e Ele dirá o que está vendo em você. Quem sabe hoje não seja o dia da sua conversão, da sua confissão, do seu batismo e do frutificar prático na fé. Essa é a mensagem de João Batista que nós temos aqui no Evangelho de Lucas. E ela tem que, novamente, permear o nosso coração, envolver o nosso coração. Porque a confissão de pecado, o arrependimento, a confissão de pecados e o batismo ainda não mudaram. Ainda não mudaram. E ela continua fazendo isso. Todo aquele que se converter tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. E na prática, a sua vida dá frutos. Frutos em abundância. É assim que Deus espera de nós. É assim que nós vivemos o reino de Deus na época em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas não se esqueçam, haverá o julgamento.
haverá o julgamento. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela palavra do Senhor, que ela é clara, ela é decisiva, ela não faz rodeios, como muitas vezes nós fazemos na nossa vida. Pai, o Senhor conhece a tua igreja, conhece a cada um de nós. E o Senhor nos chama para arrependimento, para confessar os nossos pecados, para que choremos, ó Pai, para que realmente o nosso coração se arrependa totalmente e receba a salvação, receba o reino de Deus no nosso coração. Nós olhamos para a nossa vida, Pai, e ainda está aquém de dar frutos, e frutos que realmente te agradam, Pai. Por isso, que as coisas insondáveis que o Senhor tem preparado para nós, as coisas que nós nem imaginamos, ó Pai, nós colocamos a nossa oração agora. Senhor, faça-se a tua vontade em nossas vidas e na vida da igreja também, ó Pai. Leva-nos para ti, Senhor. Faz de nós aquilo que o Senhor quiser. Faz aquilo que cumpra a tua vontade na nossa vida e na vida desta igreja também. Assim nós oramos e já agradecemos, ó Pai, não sabendo, não imaginando as coisas que o Senhor tem preparado, mas que o Senhor, Pai, reservou para nós, os teus filhos também. Nós agradecemos por isso e entramos agora no tempo de Santa Ceia também. E já oramos pela tua presença em nosso meio, pelo preparo da mesa do Senhor para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico? Minha alma engrandece o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês hoje e também para todo o sempre. Amém e amém, Senhor.